Olá, eu sou Ângela Pimentel, escritora, palestrante e consultora em boas maneiras. Hoje vamos falar sobre orçamento, como você deve proceder o passo a passo em diversas situações. Como, por exemplo, você teve um cliente que solicitou. Como você deve enviar? Qual o prazo? De que maneira? Quais são as regras e protocolos para esse momento? Como você deve responder e passar um bom orçamento? Primeiro passo, não pode demorar. Nós temos um tempo determinado. Dependendo do assunto, da proposta, você não poderá ultrapassar, na minha opinião e no meu ponto de vista, no máximo 2 dias para responder. Por quê? Se for uma coisa simples, é no mesmo dia, no máximo no segundo dia. Deve ser programado por e-mail uma resposta, você pontua todas as perguntas e todo o seu serviço e não se esqueçam que o valor não poderá ser acima do mercado. Vale muito atentar para o tipo de eventos. Os eventos também, com relação a eventos, existem os mais informais, os mais formais, e aí a logística é outra. Bom, voltando aos orçamentos, de que maneira negociar e como negar e como não perder um bom negócio? Primeira coisa, quando alguém te procura, é porque de fato ela já pesquisou algo sobre você e tem interesse de fechar alguma coisa. Então, você precisa pontuar tudo bem claramente e não se esquecer que aquelas dicas, por exemplo, pagamento se for efetuado à vista, temos alguns descontos. Se você preferir, temos também uma maneira de pensarmos em parcelamentos. Tudo isso são frases que vão ter bastante eficácia e peso junto a uma negociação. Mas agora vamos dar um exemplo de como negar e como negociar valores mesmo em espécie. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, pedem um orçamento a ela e ela fica um pouco assim tímida, não sabe como negociar, pede para que alguém a represente e muitas vezes esse momento poderá não ser o melhor e você perder grandes negócios. Eu aconselho que você também se posicione no momento exato. Não é necessário que já de cara você vá negociar com a pessoa, mas se você perceber que tem algo que precisa do seu momento, aí sim é o pulo do gato. Você aparece porque você vai passar mais credibilidade, vai passar confiança e dizer a qualidade do seu serviço. Não tem que ficar fazendo comparações com o de fulano ou de beltrano, mas sim mostrar o porquê que o seu produto, que o seu trabalho vale aquilo que você está se propondo a cobrar. E não só cobrar, como prestar e fazer. E daí você sabe, os bons negócios irão acontecendo. Atenção, cuidado com excesso de justificativas. Isso, às vezes, poderá vir a prejudicá-la. Como assim? Por exemplo, você está negociando, o cliente, a primeira vez que está com você, ele já começa a querer parcerias, a querer, sabe, de alguma maneira, não pagar. E aí, como você reage? Primeiro, não justifique em excesso o seu preço. O seu preço está dentro de uma média, dentro do seu padrão. Isso impõe que você se coloque e passe a sua imagem de uma maneira segura. Outra coisa, ninguém deve trabalhar só a troco de parcerias. Isso só poderá ocorrer num outro momento, você já está com aquela empresa, já fez bons negócios com ela, aí sim acontecerá um momento perfeito para que vocês venham a somar, vocês venham fazer algo onde os dois estarão crescendo de uma forma paralela. E interessante é que todos nós não podemos trabalhar sem valorizar. Nós valemos alguma coisa. Quanto você vale? Então, saiba avaliar o seu trabalho. Existem várias formas. Dependendo da sua profissão, a gente vê um
teto médio para um início. E quando você se torna uma pessoa de mais credibilidade, quanto mais você se valoriza, mais você terá sucesso. Portanto, entendam que negociações exigem postura, elegância e comportamento. A pergunta foi: Ângela, eu sempre recebo propostas da seguinte forma: estão me propondo uma parceria. Toda vez as pessoas, mas eu achei um pouco caro o seu orçamento, vamos pensar numa parceria, e você será isso, aquilo. Olha, você tem que analisar primeiro bem se vale ou não, se de fato haverá um retorno. Caso contrário, como negar? Você terá que ser franca e sincera. Olha, eu entendo e eu me coloco no seu lugar, gostaria muito de fazer essa parceria, mas hoje, nesse exato momento, eu não posso, devido à minha agenda, à minha imagem. Porém, eu posso ser útil te orientando e te mostrando talvez alguns profissionais que fiquem perfeitos para este momento. Mas é uma boa forma de começar. A pergunta que eu recebi trata-se de como fazer cobrança. Qual a melhor maneira de cobrar um cliente? Aquele que às vezes fica inadimplente, às vezes também começam a dizer, não, desculpe, mas na próxima semana a gente quita. E começa com aquele, não é, tititi, e nunca chega ao que nós precisamos, que é o pagamento de fato. Quando você fecha um negócio, você já tem ali naquele seu contrato prazos de pagamento, já determina mora se for necessário e também uma empresa, de uma forma geral, tem sempre um departamento que faz cobrança, um departamento financeiro, ou se não tem, ela pode terceirizar esse serviço. Então, como agir? Não tem outra forma a não ser cobrar, colocar o prazo com juros e, se a pessoa não pagar, tem que protestar. Então, para que isso não aconteça e seu nome permaneça com credibilidade, evite atrasos, seja pontual nos seus pagamentos, porque é uma situação muito desagradável para aquele que cobra e aquele que está sendo cobrado. Gostaram? Comentem, curtam e compartilhem.